Cachoeiras, rios e lagos são atrações certas nos meses de férias escolares, feriados prolongados e fins de semana de muito sol. Porém, essas atividades ao ar livre levantam uma preocupação importante: os riscos de afogamentos e acidentes que podem transformar lazer em tragédia. Fizemos este vídeo para entender como diminuir ou mesmo evitar os perigos de acidentes em cachoeiras e rios. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em 2025, 274 pessoas perderam a vida por afogamentos em rios e cachoeiras. Isso representa um aumento de 11% em relação ao ano de 2024. Esse aumento se deve a uma conjunção de fatores, né? Um deles pode ser a quantidade de feriados prolongados, o que aumenta a possibilidade de pessoas buscarem esse lazer em rios, cachoeiras, em locais que podem apresentar o risco de afogamento. Dentro desse público de afogado, né, a vítima fatal, majoritariamente vítimas do sexo masculino, e aí eu falo de 90% dessas vítimas, e de um público já adulto de 20 a 29 anos. Temos a faixa etária de crianças sim, mas o majoritário está nesse público jovem e adulto. Como os números de acidentes aumentaram, é bom entender quais são as principais causas de acidentes e mortes por afogamentos nas cachoeiras e rios, antes de falarmos de prevenção. As principais causas são a falta ali de supervisão, quando a gente está falando de crianças, porque obviamente elas não vão ter a percepção do risco adequada, e nesse caso elas precisam o tempo todo estar sob supervisão, de mão dada principalmente com o seu responsável ali, não confiar em boias, não deixar as crianças fazerem brincadeiras que podem levar ao afogamento, como saltos de locais elevados. Já para o público jovem e adulto, essas causas estão ligadas à imprudência, né? Muitas pessoas se expondo ao risco de afogamento desnecessariamente, saltando de locais elevados, e obviamente aquela queda que é sequência de um afogamento. Depois a gente tem a situação de adultos que misturam a bebida alcoólica com atividade na água, o que também diminui a percepção do risco. Então essas são as principais causas do afogamento no estado. Além disso, fatores geológicos como pedras lisas, água turva, fundo cheio de lodo, correntezas e cabeças d'água completam a lista dos perigos. Para evitar o afogamento, a gente precisa, para o público adulto, ser prudente, analisar o risco. Então, ao buscar trilhas, ao buscar passeios a céu aberto, sempre buscar locais sinalizados, evitar brincadeiras que podem levar ao afogamento, como prender a respiração. Para o público adulto também, não misturar bebida alcoólica com atividade na água, porque a pessoa perde um pouco da sua percepção do risco, até da sua reação. E para crianças, manter o tempo todo a supervisão. As crianças não podem ficar na água sem a supervisão de alguém. É importante dizer que alguns adultos responsáveis acabam terceirizando essa segurança para boias, mas as boias não fazem o papel de uma supervisão de um adulto. Elas podem trazer ali uma segurança, mas também podem colocar a criança numa situação difícil, precisando de um adulto ali supervisionando. Outra atividade ao ar livre que merece muita atenção por parte dos participantes é fazer trilhas. Pedras, ribanceiras, terreno escorregadio e animais, mudança climática repentina são apenas alguns dos motivos que podem provocar acidentes graves. Olha, os perigos de uma trilha são a previsão de chuva forte, isso pode deixar algumas regiões inundadas, né, mudar ali a conformação das trilhas mesmo, fazendo com que as pessoas fiquem até perdidas. Além disso, alguns animais que podem aparecer da natureza mesmo, animais silvestres. Então, as trilhas apresentam esses perigos, mas muitas delas são sinalizadas. E, além disso, trilhas que podem ser muito avançadas para o condicionamento daquelas pessoas. E aí tornar aquele passeio algo muito desgastante, ou até levando ao risco de desidratação ou algum outro problema durante esse percurso. Antes de viajar para curtir uma trilha com a família ou com amigos, é bom tomar alguns cuidados importantes na preparação, que podem salvar sua vida em casos de emergência. Nessa época do ano, a gente sabe que esse risco aumenta, né? São férias escolares, né? Algumas férias também de adultos, e o próprio verão faz as pessoas buscarem esse passeio a céu aberto. O principal começa antes da trilha, que é o planejamento. Buscar trilhas de locais sinalizados, saber se aquela trilha é compatível com o condicionamento físico da sua equipe, do seu grupo. Além disso, buscar quais são os perigos, se tem ali uma previsão de chuva forte, evite aquela trilha, né? E, obviamente, saber se ela está adequada à sua condição. Levar sempre para a trilha também uma alimentação extra, levar também lanterna, levar água, sempre para mais. E um cuidado importante, avisar uma pessoa que não está no seu passeio de que você vai fazer essa trilha, do seu itinerário, da sua previsão de retorno. Pode ser que lá você fique sem sinal, e essa pessoa pode ser a primeira ou a única a perceber que você não retornou e acionar o Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que, em caso de problema,
acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Compartilhe esse vídeo e marque parentes e colegas que gostam de participar de atividades ao ar livre. Em nosso site, a gente tem mais dicas. Até mais!